Crianças, boa tarde. Vamos então continuar nossos conteúdos, nossos estudos e finalizar a nossa semana, não é mesmo? Pois bem, a professora vai colocar aqui o foninho que eu esqueci. Vou pôr aqui para vocês me ouvirem melhor. Assim, não é? Agora acho que está melhor para vocês me ouvirem. Isto. Melhorou? Espero que sim. Olha, nós vamos trabalhar hoje no livro de ciências e nós vamos fazer uma experiência. Eu espero que vocês gostem. E para a nossa experiência, você vai precisar da ajuda de alguém, de um adulto ou de um irmão, uma irmã que seja pelo menos do seu tamanho ou mais velho que você. Mas não dá para ser uma pessoa mais nova, porque vai precisar fazer algumas observações em você para registro no livro de ciências, certo? Então, você já chama a mamãe daqui a pouco para nós fazermos a nossa experiência. Primeiro, eu vou dar uma introdução da aula, trabalhar o conteúdo, revisar algumas coisas que nós fizemos, mas a experiência será mais no finalzinho do vídeo, combinado? Então, enquanto eu pego aqui o material, enquanto eu compartilho a tela, você abre o seu livro, pega lápis, borracha, pega a bolsinha de lápis de cor, que você vai usar para registro da experiência, e o livro, página 96, certo? 96. Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho em duas partes, lá do início do capítulo, Sensações do Ambiente, e depois eu vou dar sequência aí no conteúdo. Combinado, crianças? Isso. Então tá. Então nós vamos trabalhar página 92 e depois eu vou lá para a página 96, que é o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, seguindo, olha, o corpo, ele percebe o ambiente. Eu já expliquei isso na outra aula, antes de nós entrarmos de férias. Eu disse que o nosso corpo percebe o ambiente através dos nossos sentidos. A visão, a audição, a olfação, gustação e o tato, certo? Então, esses sentidos nos permite entender se nós estamos em um ambiente com muito barulho, se o cheiro da comida está bom, se está agradável, se o bolo está queimando. Nós percebemos também se o dia está clareando por meio da visão. Percebemos também se está frio ou quente por meio do tato, da pele, certo? E se o suco está azedo ou muito doce por meio da gustação. Então, esses sentidos nos permitem sentir o ambiente, saber como o ambiente está. Isso é só uma revisãozinha, estou dando aí uma pincelada na matéria que nós já fizemos a aula. Então, olha, essa parte que eu coloquei dentro do retângulo azul, você até já deve ter sublinhado no seu livro, porque nós já trabalhamos, certo? Então, não vou ficar muito tempo aqui. Só dei uma relembrada aí. Então, olha, a visão nos permite ver. A audição nos permite ouvir. A olfação nos permite sentir cheiros, bons ou ruins. Eu prefiro bons. A gustação nos permite sentir o gosto dos alimentos. Como eu gosto mais dos doces, eu prefiro sentir o gosto dos doces. O tato nos permite sentir frio ou calor, identificar se algo é liso, se é áspero. Olha, se você passar a mão aqui na roupa, eu estou vendo que é um
um brim mais duro, mas a blusa é lisinha, é bem fininha. Então, a gente consegue detectar algumas situações, né, com a pele, com o tato. E também nós percebemos a dor, porque nós nos machucamos, né, e assim por diante. Então, as partes do corpo que permitem perceber cada sensação do ambiente são chamadas órgãos dos sentidos, certo? E o órgão responsável por cada um dos sentidos, então seria o nariz, os olhos, as orelhas, a língua e a pele, certo? Ok. Então vamos lá. Seguindo. Aqui eu repito novamente, mostro a imagem que já estava no seu livro. Cada órgão em seu sentido. Cada órgão do corpo dando o nome ao sentido que é a função dele no nosso organismo. As orelhas para a audição, os olhos para a visão, o nariz para a olfação, a pele para o tato e a língua para a gustação. Então, esses são os 5 sentidos que nós temos para perceber o ambiente que nos rodeia. Só relembrando, combinado? Então, agora chegou o momento de trabalhar individualmente cada um dos nossos sentidos. E vamos trabalhar a visão. A visão. Pensa, se nós não enxergássemos, ou se por um acaso não enxergássemos mais. Porque quando nasce cego, não tem uma visão anterior de como era o mundo. Sente por meio de outros sentidos. Percebe o mundo por meio de outros sentidos, que ficam mais aguçados, que ficam mais desenvolvidos. Mas nós enxergamos muito bem. E se por um acaso não enxergarmos, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de encontrar as coisas, de nos vestir, de saber onde estamos, porque não foi desenvolvida de forma diferente os outros sentidos. Então, os olhos, responsáveis pela visão, precisam ser muito bem cuidados, muito bem guardados. Muita atenção na hora de brincar, na hora de correr, com alguma coisa na mão, ou de correr entre jardins que tem galhos, que tem plantas, às vezes, que tem espinhos, galhos pontinhos, finos, que podem machucar os nossos olhos ou mesmo furar. E perderíamos, então, a visão. Então, precisa ter muito cuidado. Outra coisa que nós temos que ter cuidado, o uso dos aparelhos eletrônicos à noite. Quando o aparelho não é um aparelho muito moderno, ele não tem aquela luz azul, que, né, de acordo com estudos aí, ela permite uma proteção maior aí da visão. Então, deixe os aparelhos para usar de dia, à noite deixe para dormir e descansar seus olhinhos. Combinado, crianças? Pois bem, os olhos permitem ver o mundo, permitem ver tudo ao nosso redor, permitem que nós nos contemplemos com a beleza que Deus fez, que a natureza nos traz, certo? Nós conseguimos ver as pessoas que nós amamos, conseguimos ver e encontrar objetos na nossa casa, conseguimos ver tudo ao nosso redor, certo? Eles são os órgãos da visão e por meio deles pode-se perceber as cores, o tamanho e as distâncias. Bom, nós percebemos que um objeto está longe ou perto por meio da visão. Percebemos se é grande ou pequeno por meio da visão. Percebemos as cores definidas, várias, numa cartela de cores, por meio da visão. Externamente, o olho humano é protegido pelas pálpebras, que é essa pelinha aqui por cima do olho. Olha o desenho do seu livro, que fica mais fácil. Talvez você está fazendo a aula através do seu celular e não consegue visualizar perfeitamente o desenho. Então, você olha aí as pálpebras, essa parte aqui, ó, que tampa o olho, como se fosse uma roupinha do olho, certo? Os cílios, sobrancelhas, supercílios,
tudo isso aqui, ó, cílios, aqui em cima, certo? Ó, sobrancelhas, que são chamadas supercílios, ó, sobrancelhas, né? Isso tudo ajuda a embelezar o rosto e também faz parte de todo o conjunto aí relacionado à visão. Isso tudo protege os olhos quando algo se aproxima. Se você leva alguma coisa nos olhos, a primeira coisa que você faz, sem ver, é fechar, piscar. Aí aquilo que ia para entrar no seu olho, fecha o seu olho e bate nos cílios, certo? Isso é proteção. Se os olhos não tivessem essa pálpebra, eles ficariam expostos. E tudo poderia chegar até os olhos e às vezes machucar ou perfurar. Os supercílios e cílios evitam que partículas caiam sobre os olhos, certo? É como se fosse aí uma proteção, um toldo, certo? Fazendo parte do olho, podemos identificar a pupila e a íris. Olha bem, a pupila é essa parte pretinha do olho, pequenininha, essa bolinha pequenininha. E a íris é essa parte um pouco maior. Então, aí você viu todas as partes que compõem o conjunto da visão. E que compõe aqui esse órgão, né, dos olhos, que fazem parte aí do corpo humano, certo? O olho está sempre recebendo lágrimas, mesmo se a pessoa não estiver chorando. Ele é sempre molhadinho. Sempre, sempre. Esse brilhozinho dele é porque ele está sempre cheio de lágrima. Não tanto para escorrer como o choro, mas lá dentro ele está molhadinho. Isso é muito importante, pois as lágrimas lavam a poeira e outras partículas e também protegem os olhos. Às vezes acontece de uns cílios ficar dentro do olho e irrita. Isso você se pôr a mão, coçar, espremer, o olho fica vermelhinho e fica muito, muito ardido, porque o cabelinho vai machucando o olho. A lágrima faz com que ele escorregue e vá para os cantos dos olhos, que aí é mais fácil retirar. Cisco também acontece dessa mesma forma. Às vezes você pegou um momento aí de vento e entrou uma poeirinha no seu olho, uma pedrinha pequenininha de poeirinha no seu olho, e as lágrimas, né, porque o olho enche de água, ajuda a lavar e tirar imediatamente. Sem esfregar, porque se esfregar dói, machuca o olho. A íris, que é essa bolinha maior, é uma estrutura circular que dá a cor ao olho. A coloração dos olhos pode variar muito entre as pessoas. Elas podem ser, por exemplo, eles podem ser, né, pretos, castanho escuros, castanho claros, cinzentos, azuis ou verdes. Então, é nessa íris que muda a cor dos olhos. E a bolinha de dentro, que é a pupila, ela é pretinha. A visão depende da existência da luz. No escuro, você não consegue enxergar. Você precisa da luz para que ela se reflita nos objetos e você possa enxergar. Em ambientes completamente escuros, as pessoas não conseguem enxergar. Pode ser a luz do sol, a luz refletida pela lua, a luz das lâmpadas, né, de lanternas ou fogo, de velas, de fogueiras, por exemplo. Qualquer luminosidade me ajuda a enxergar objetos, certo? A luz entra nos olhos pela pupila, por essa bolinha pretinha, pequenininha que nós temos dentro do olho. A luz entra por ela. Região redonda e escura que fica no centro da íris, certo? A pupila pode controlar a quantidade de luz que entra por ela. Olha que interessante. Do interior do olho, a informação é levada para o cérebro. Então, eu estou olhando para o meu computador, aqui está iluminado. Eu estou vendo o computador porque está com a luz acesa, está claro. Essa imagem, ela é transmitida para o meu cérebro, certo? O cérebro, então, compreende a informação e assim enxerga-se o objeto. Então,
por meio de um conjunto de órgãos, eu consigo completar a minha visibilidade. Muito interessante, não é? Por isso, o cuidado extremo com os olhos. Muito cuidado, viu, crianças? Veja, quando as pessoas enxergam uma flor, por exemplo, a luz do sol a ilumina e é refletida por ela. Por ela quem? Pela flor, certo? A luz refletida entra na pupila e a informação é levada até o cérebro. Assim, então, eu consigo ver as formas, as cores dos objetos, das coisas que eu tenho ao meu redor. Ficou claro? Então, eu preciso da luz para que eu enxergue os objetos. A luz reflete nos objetos, certo? E eu consigo captar essa reflexão da luz, esse brilho da luz, por meio da pupila, que é a bolinha menorzinha pretinha dentro do olho, que fica dentro da íris. Essa imagem é transmitida para o cérebro e imediatamente eu entendo que eu estou enxergando, que eu estou vendo um objeto. Ficou claro? Vamos fazer uma experiência? Chegou o momento. Preste atenção. O livro pede para fazer a experiência com um colega na sala de aula. Nós não temos condição para isso neste momento, certo? Nós não temos condição de encontrar o coleguinha e de fazer a experiência como o livro sugere. Então, você vai pedir ajuda aí de um adulto. Eu preciso que você chame um adulto. Se você não tem um adulto aí agora para te ajudar, você pode fazer a experiência depois. Mas você terá que fazer porque precisa de registrar em forma de desenho. Ficou claro? Então, olha, vamos lá. Nós já aprendemos que a luz entra nos olhos pela pupila, certo? Por essa bolinha preta. E que a luz bate nos objetos, né? Ilumina o ambiente e reflete, e nós captamos essa luz que entra pelas pupilas. E o cérebro nos dá a informação do que estamos vendo. Até aí, tudo bem. Vamos ver então o que você vai precisar. Você vai precisar de um relógio, ou de um cronômetro, ou mesmo seu celular, certo? Você vai marcar um tempo, porque você vai estar num lugar claro e vai tampar um olho. Por exemplo, vai para o sol, marca 1 minuto. Tampe um olho, feche o olho e tampe o olho, não deixe entrar claridade, tampe todo o olho e deixe um olho aberto e fique olhando para as coisas à luz do sol, certo? À luz do sol. A pessoa que está olhando você, que está fazendo a experiência com você, vai olhar a pupila do seu olho para ver se ela mudou de tamanho ou se ela continua do mesmo tamanho. Porque nós não lemos aí que ela regula o tanto de luz que ela deixa entrar? Então, ela vai aumentando e diminuindo, certo? Em ambientes escuros, ela precisa de puxar o máximo de iluminação para poder enxergar. Então, ela aumenta, ela dilata. Em ambientes claros, ela não precisa de absorver muita claridade, certo? Então, ela é pequenininha. É isso que você vai observar. Um olho seu tampado não recebeu a claridade como o outro que está destampado. Então, um desenho do seu livro vai ficar com o olho e a pupila um pouco maior, certo? E o outro vai ficar com o olho e a pupila um pouco menor. A pupila que está maior é porque ela não precisa de tanta claridade, certo? Ela fica grande no escuro, ok? E se estiver no claro, ela diminui. Então, você vai ter que desenhar
O livro pede para você trocar a experiência com o colega. Você pode até fazer a experiência com alguém que sai do seu lado e pedir a pessoa para tampar um olho, ir para a claridade. Você olha os olhos da pessoa que ficou lá de fora no sol por 1 minuto, certo? E depois você desenha os olhinhos dessa pessoa separadamente, porque um desenho é para representar o que ficou recebendo a luz do sol e o outro desenho que não recebeu a luz solar diretamente, para ver a diferença da pupila, do tamanho da pupila. Ficou claro? Então, nesse espaço aí, você vai desenhar como ficou a pupila do olho que manteve aberto no ambiente iluminado, que ficou o olho aberto recebendo a luz do sol. Ah, mas não tem luz do sol, professora, não tem como eu ir para o sol. Então, fique bem próximo de uma luz, da claridade artificial, de uma luz, certo? Focalize perto dos seus olhos, não diretamente, mas próximo dos seus olhos, entendeu? E tampe um. Observe a pupila. Se ela vai diminuir, se ela vai aumentar, observe. Depois faça o contrário, observando a parte que não recebeu luz diretamente. Então, o primeiro desenho, você vai representar a pupila do olho que manteve aberto no ambiente iluminado, certo? Pupila bem pequena, porque ela fica pequenininha. Tá vendo? Olha aí. Bem pequena, certo? Explique. A pupila em ambientes iluminados, ela apresenta menor a abertura do que em ambientes com penumbra, com sombra, com escuridão, certo? Então, você explique que a pupila fica menor em ambientes claros. Simplesmente isso, certo? Para você entender, desenhe e explique. A pupila fica menor em ambientes claros, que recebem luz, certo? Segundo desenho, vai desenhar a pupila do olho que foi aberto depois de um tempo coberto, quer dizer que ele ficou tampado. Mas depois você descobriu o olho e vai ver que a pupila não é do mesmo tamanho que o outro. Observe esse outro desenho. Olha o tamanho da pupila deste desenho. Então, isso quer dizer que, ao manter os olhos no escuro, há maior abertura da pupila, porque ela precisa pegar o máximo de luz que ela tem para poder enxergar os objetos. Isso é uma defesa do nosso organismo, certo? Mesmo em pequenas quantidades de luz, para nós conseguirmos nos movimentar e nos encontrar, entendeu? Então, você consegue entender que no escuro, na falta de claridade, a pupila abre o máximo que ela pode para captar o máximo que ela tem de luminosidade, para poder enxergar. E num ambiente claro, muito claro, ela não precisa absorver tanto, ela já olhou, visualizou e o cérebro entendeu o que você está vendo. Ficou claro? Essa é a nossa experiência de hoje. Você faça com alguém para registrar, então, os desenhos. Combinado? Não esqueça do registro. Esse registro é importante para você memorizar e estudar depois para as avaliações. Olha a diferença. Viu? Ao abrir os olhos depois de mantê-los no escuro, é possível observar que a abertura da pupila, que estava grande, diminui. Então, imediatamente, quando você deixa no escuro, ela cresce. Quando você abre, ela pega luminosidade, ela diminui. Olha para vocês constatarem e façam a experiência. Nada melhor que fazer a experiência para constatar aquilo que estudamos. É uma maneira de você comprovar se realmente funciona, se realmente dá certo, tá? Então, aí você faz os 2 desenhos e explique. No primeiro, só um desenho,
certo? A pupila do olho que foi mantido aberto o tempo todo, estava maior do que a pupila do olho mantido coberto ou menor do que a pupila do olho que estava mantido coberto ou do mesmo tamanho que a pupila do olho que estava coberto. Ela estava menor, maior ou do mesmo tamanho? Vamos lá? Ela estava menor, certo? Em ambientes mais claros, a pupila não cresce tanto, ela fica pequena. A turma deve construir, com a ajuda do professor, um pequeno parágrafo explicando como a pupila reage às variações de luz do ambiente. Vamos registrar, então, no caderno de dever esta questão número 4, certo? No caderno de dever. Então, nós precisamos explicar o que nós fizemos. Explicar o que vocês fizeram daí e o que vocês representaram em desenho, certo? Explicando no caderno de dever, você vai colocar a data, 19/6/2020, não se esqueça. Livro de Ciências, página 98, questão 4. Tudo isso é preciso colocar no caderno de dever, para você saber que página, que conteúdo e que matéria é essa que nós estamos trabalhando. E o registro que você fará. É um pouquinho mais extenso, mas é uma explicação bem coerente, bem explicadinho sobre o que nós acabamos de constatar. A pupila tem a função de regular a quantidade de luz que passa para a retina, que está lá dentro do olho. A pupila é um orifício que regula a entrada de luz, certo? Uma parte, uma partículazinha, um buraquinho. Por ser um orifício, ele não tem cor, mas a sua aparência é preta. Olha que coisa engraçada! Não tem cor, mas a aparência é preta. Quanto menos luz tiver no ambiente, a íris, que é essa parte maior, amarronzada ou colorida de acordo com a sua cor dos olhos, relaxa a pupila, dilata, de modo que receba mais luz e, se há mais luz, a íris se contrai e a pupila se fecha. Então, se não tem muita claridade, ela dilata, ela cresce, ela aumenta. E se tem muita claridade, ela diminui, se contrai. Então, esse é o registro para fazer no caderno de dever de casa. Copie com letra bonita, ponha data, página e livro, tá bom? Mande a foto assim que terminar. E olha, um detalhe, corrija as palavrinhas. Não mande foto com palavrinha escrita errada. Confere antes de enviar a foto. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de ciências. Foi uma aula bem diferente, bem interessante, né? Seria muito bom se nós estivéssemos em sala para fazer com os coleguinhas, mas como nós não temos condição para isso, você faz aí em casa com quem está te ajudando, tá? Até mais, um beijão!